Recentemente eu terminei um relacionamento de cerca de 16 anos da minha vida. E eu terminei ele por conta de um flerte que eu tenho há muito tempo, só que na verdade ele nunca tinha a oportunidade de se concretizar, até que aconteceu. Bom, no caso, eu terminei com os meus óculos. E eu pretendo não ter recaídas com ele nunca mais. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 25/8 e é exatamente um mês atrás eu realizei cirurgia da miopia, a cirurgia PRK. Eu tinha cerca de 6 graus. Eu uso óculos desde muito cedo. Pra mim era um costume e agora é como se eu estivesse aprendendo tudo do zero. E como qualquer procedimento cirúrgico, a gente anseia pelo pós-operatório. A gente começa a se imaginar, começa a se angustiar pensando como é que vai ser o período pós-cirurgia, que é o pós-operatório, que é quando a anestesia baixar o efeito, que é quando começar a vir as consequências ali dos primeiros dias pós-operatório. A gente fica nessa ansiedade para saber como é que vai acontecer, como é que vai ser. E eu já passei por cirurgias onde o pós-operatório era muito pior. Eu realizei a cirurgia ortognática do maxilar e, cara, o pós-operatório é ruim porque os 3 primeiros meses você não consegue se alimentar direito, sente pressão, sangra nariz. Eu ficava me questionando como é que vai ser o pós-operatório de algo que é no olho, porque por mais que você não tenha medo, é uma agonia alguma coisa mexer no seu olho. Então, normalmente, o olho já é alguma coisa muito sensível. E como é que ele ficaria após um laser passar no seu olho e corrigir um problema que tinha ali? E depois de muitas conversas com amigos que fizeram cirurgia, conversas com o meu cirurgião, eu sabia como é que seriam os primeiros dias ali, como é que o ritmo seria ditado nos primeiros dias. Obviamente, a minha rotina de esporte, de lazer, de leitura, tudo que eu fazia, eu teria que parar por um tempo. Então, eu não poderia jogar, eu não poderia treinar, eu não poderia ler meus livros, eu não poderia jogar videogame, eu não poderia fazer nada que tivesse contato com tela, nada que tivesse contato com ar livre. Eu teria que proteger muito bem, usar óculos de sol o tempo todo. Eu sabia que eu teria uma hipersensibilidade à luz, coisa que eu já tinha antes, mas agora com a cirurgia ficaria pior. Indiretamente, eu teria que ser obrigado a trocar o dia pela noite. Antes de mais nada, o que eu fiz no período que eu sabia que eu faria a cirurgia foi ir atrás de alguns aplicativos que pudessem me facilitar e me livrar desse tédio que eu ficaria sentindo no período de pós. Então, eu fui atrás de alguns aplicativos que poderiam ler livros para mim, então eu poderia ficar escutando podcasts, playlist de música. Fui facilitando o acesso nos meus dispositivos, então deixei um atalho no celular, deixei um atalho no tablet, coisas que eu teoricamente já sabia memorizar onde estaria na minha tela, e eu poderia clicar sem ficar enfrentando a tela azul e ficaria ali na companhia deles para passar o tempo do tédio pós-cirurgia. Volte a circular. Sou relativamente jovem. Tenho 36 anos, mas acordo me sentindo como se tivesse E a 96. partir daí, sabendo que eu conseguiria facilitar ali para mim não ficar entediado nesse período que eu ficaria no quarto trancado, foi ter que lidar com a hipersensibilidade nos momentos em que eu precisava sair e ter um contato com a sociedade. Lidar com esses incômodos que eu tive com o sentimento de areia rasgando meu olho, as ardências que eu tenho hora ou outra que eu estava parado no quarto deitado e começavam a arder os olhos. Dormi bem até umas 4h50, mas aí acordei com os olhos queimando, ardendo. Então vou fazer uma compressa de gelo pra ver se eu consigo voltar a dormir ainda agora. Ou seja, todas as consequências de passar por uma cirurgia onde um laser iria queimar algumas coisas nos meus olhos para que corrigissem os problemas que eu tinha de miopia. Mas uma coisa que sempre tem que ser com muito cuidado é que eu tinha que tomar extremamente dobrado a atenção com os meus olhos. É tomar cuidado com qualquer movimento que eu podia fazer perto, tomar cuidado de, na hora de deitar para dormir, eu roçar o olho na coberta, no travesseiro. Então, nos primeiros dias, por questão de medo mesmo disso, eu ficava dormindo toda vez olhando para cima já, de barriga para cima, algo que eu não faço, então era um problema dormir também. Primeira noite desde a cirurgia que eu consegui dormir. Tive que acordar só uma vez pra fazer a compressa, mas positivo, consegui dormir ainda bem. E não tá doendo tanto, então acho que é uma evolução. Mas no final das contas, para ser bem sincero, o processo todo ele é muito rápido e ele é muito mais tranquilo do que se pode imaginar. Falando assim pode parecer que não, mas ele é muito mais tranquilo do que a gente pode imaginar. Tanto que se não fosse o fato de eu ter tirado férias do trabalho logo depois de fazer a cirurgia,
Eu poderia ter voltado a trabalhar cerca de 2, 3 dias depois de fazer a cirurgia. Quando eu completei cerca de uma semana e 3 dias da cirurgia, o doutor me liberou para poder voltar a treinar. Já faz um tempo que eu voltei a ter contato normal, que eu pude sair, pude começar a conversar com os meus amigos, mas é complicado o fato de você ter que lidar com alguns problemas com isso. É claro, nos próximos meses eu teria um acompanhamento, porque a cirurgia que eu fiz, você não sai 100% zerada a visão, ela vai voltando gradativamente ao longo dos meses, então daqui uns 2 meses eu vou voltar lá pra ver se tá tudo certo, e eles falam que é normal, às vezes você vai enxergar mais embaçado de longe, às vezes vai voltando. A gente tem que falar sobre o quão bom é você, depois que usar óculos a vida toda, virar para um frasco de shampoo e condicionador quando você for tomar banho e você conseguir ler até as menores informações que tem no frasco possíveis e imagináveis. Eu consegui ler uma placa, eu consegui ler o letreiro do ônibus vindo até mim, coisas que eu não conseguia antes quando eu usava óculos. Pra mim, a pior parte é que faz uma cirurgia que no fundo você fica trancado no seu quarto no escuro, assim, sabe? Você fica teoricamente isolado. Então eu ficava em casa, no meu quarto, tudo apagado, passava a maior parte do tempo escutando livro, colocava louvor pra tocar, colocava podcast pra escutar. Então tinha muitas coisas que eu ia escutando ao longo do dia, então eu não me sentia tão sozinho. Só que tem horas que você cansava disso, ou horas que acabava a bateria do que eu tava usando, eu tinha que voltar a estaca zero. Você começa a refletir o quanto é ruim você ficar sozinho, sabe? Eu tava numa casa e tava com os meus pais, mas eu não tinha muito contato com eles, porque eles estavam fazendo a rotina deles da porta do meu quarto pra lá e eu tava do meu quarto pra cá. O sentimento de você ficar sozinho, e aí você se pega refletindo em questões de privilégio mesmo da vida. E a gente esquece, sabe? De agradecer isso pelas pequenas coisas. Um exemplo disso é, eu consegui correr atrás de algo que eu sempre quis, que era poder viver sem ter um óculos, sabe? Entrar pra tomar banho sem ter um óculos e jogar sem ter o risco de levar uma bolada no óculos. Você esquece de agradecer pelas pequenas coisas. O real problema pra mim pós-cirurgia não foi a cirurgia em si, a cirurgia em si foi muito leve. Foi lembrar que eu tenho motivos pra agradecer e eu não agradeço. É um privilégio muito grande ter o benefício de enxergar. E às vezes a gente esquece de agradecer por essas coisas, sabe? Eu descobri que se por algum motivo eu perder a visão, eu vou sofrer muito, porque é muito bom você ver o mundo, ver o que tá acontecendo, sabe? E tem pessoas que têm que lutar dobrado porque não tem esse privilégio que às vezes eu e você tem de estar assistindo, de estar vendo as coisas acontecerem. Eles escutam, eles sentem o cheiro, eles tocam, mas eles não veem. Tive para agradecer. O real problema que eu pude enfrentar isso foi eu com o meu próprio ego. O maior problema, no fim das contas, é não saber agradecer, não agradecer pelo mínimo das coisas. Tanto que conforme eu fui voltando, que eu fui voltando a ter contato, que eu já conseguia ficar no sol sem ter tanto incômodo, que eu já conseguia estar com as pessoas que eu amo, foi começando a lembrar, foi começando, pô, é muito bom agradecer, é muito bom você poder contemplar visualmente as criações de Deus, sabe? Contemplar as paisagens, contemplar as pessoas que ele fez, contemplar os amigos que a gente tem, contemplar aquilo que ele foi nos dando, sabe? Não só de bem material, mas de tudo, poder contemplar a natureza. Galera alimentando macaco, mas eu ainda não posso ir lá. Tem muito sol. Eu consegui vencer escudando no meu quarto, só que eu ainda não posso vencer lá de fora. Eu tenho que ficar aqui um pouco ainda olhando. Tá dando comida pro macaco. Queria dar comida pro macaco, mas eu não posso dar comida pro macaco. Mas é muito bom esse sentimento, cara. Então, não sei se ficou claro, mas se eu pudesse transmitir uma mensagem pra você hoje, agradece pelos privilégios que você tem. Eu sempre enxerguei, mesmo com miopia, e às vezes eu mais reclamava com tudo por conta do óculos. E agora que eu passei por isso, eu fiquei pensando que eu perdi muito tempo reclamando em vez de agradecer. E agora, neste momento onde talvez as escamas tenham sido tiradas dos meus olhos, seja um motivo pra eu lembrar e voltar a agradecer. Que agora eu posso andar por aí e contemplar a criação. Às vezes eu ficava angustiado porque eu não podia sair. Então eu fiquei pensando quantas vezes eu tava por aí e podia agradecer por alguma coisa no momento e eu não agradecia, ou às vezes eu pensei em reclamar. Mas agora não. Agora eu tô lá fora, eu tô enxergando de novo, eu tô contemplando as coisas que Deus colocou na minha frente, as árvores, as plantas, os pássaros, as pessoas, todos os detalhes, sabe? Tem um mundo muito rico pra gente aproveitar e a gente passa muito tempo reclamando. Era pra ser um vídeo pós-operatório, mas no final não é nem só sobre isso, sabe? Agradeça pelo seu privilégio. Agradeça por o que Deus tem feito na sua vida e o que tem colocado na sua frente. Às vezes, para um momento, sabe, foi bom para mim refletir. Eu tava sozinho e às vezes era só eu comigo mesmo, falando com Deus e refletindo e questionando e perguntando, mas acho que agora me ensinou a parar e agradecer, sabe? O silêncio, no final tudo é um aprendizado. Deus abençoe vocês, rapaziada. Tamo junto, quem tem acompanhado, e vamos voltando agora aos poucos. Falou.